Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Gabriela Gianpietro, sou professora de balé clássico infantil, criadora da metodologia Balé Kids Online. Antes de começar o nosso tema principal, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida muito frequente das mamães das minhas alunas. A dúvida é: quais são os benefícios do balé para minha princesinha? Será que vai ser bom para minha pequena? Hoje nosso bate-papo é justamente para falar sobre esses pontos. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai sair com outra percepção sobre o balé. Então vamos lá. Até aqui a gente tinha em casa um bebezinho 100% dependente da gente. E aos pouquinhos a gente percebe que esse bebê está diferente. Aos 3 aninhos, a nossa pequena já começa a demonstrar sinais de preferência e a curiosidade do mundo começa a ficar mais perceptiva. As crianças começam a ficar um pouquinho mais independentes e nessa idade alguns pais se perguntam se seria a idade ideal para colocar em uma atividade física. Caso vocês queiram, eu posso em outro vídeo vir falar com vocês mais sobre as atividades extras e as idades que são mais indicadas. Mas hoje eu quero trazer um foco especial na atividade que faz parte do meu dia a dia, que é o balé clássico. Eu tenho muitas alunas nessa faixa etária e a partir dessa faixa etária, crianças com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. E os pais escolheram o balé por uma infinidade de motivos, principalmente por todos os benefícios que o balé traz. Mas é engraçado porque quando eu converso com os pais para saber o que eles esperam do curso, normalmente são só as mesmas respostas de sempre: a postura e a disciplina. Esses benefícios eles estão super presentes no aprendizado, no balé, mas com certeza não são só esses. Existem muitos outros que podemos levar em consideração. Vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui hoje. Eu vou tentar trazer alguns exemplos para vocês e deixar tudo explicadinho. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer vídeos específicos de cada um dos benefícios, porque talvez alguns deles você não conheça e fica muito conteúdo para trazer tudo num vídeo só, embora eu imagino que esse vídeo vai ficar bem compridinho. Vamos ver, sem pressa. Quais são os benefícios da prática do balé para minha filha? Como eu já disse, os benefícios eles são muitos. O balé é uma atividade bem completa que trabalha todo o corpo e muito mais do que isso. Nós temos os benefícios no desenvolvimento físico, que é o corpinho da criança, no desenvolvimento intelectual, na inteligência da criança e no desenvolvimento emocional. Agora eu vou trazer todos os benefícios divididos nessas 3 áreas para ficar um pouquinho mais fácil de você conseguir visualizar. Dentro do desenvolvimento físico, podemos contar com 10 pontos diferentes, que talvez alguns você já até soubesse, mas outros eu acredito que vão te surpreender e ser uma novidade para você. Número 1 é a flexibilidade, número 2 postura, número 3 a força muscular. Temos também a resistência aeróbica, a coordenação motora global, a coordenação motora fina, a delicadeza, o equilíbrio, a agilidade corporal e o controle do peso corporal. Vamos entrar um pouquinho em cada um deles agora, para você ter uma visão um pouquinho mais completa, mais clara. Mas como eu disse, se você quiser saber um pouquinho mais de detalhes de cada um deles, escreve aqui nos comentários que eu trago vídeos de cada benefício com cada detalhe. Vamos lá. O primeiro ponto é a flexibilidade. A flexibilidade é conhecida também como alongamento. Algumas pessoas conhecem assim, porém o objetivo é um pouquinho mais profundo. O alongamento é algo natural da criança ou do adulto. A flexibilidade ela vai ajudar não só a manter o alongamento natural que a criança já tem, mas também através do trabalho contínuo potencializar e muito no decorrer do seu crescimento.
Muito mais do que só se alongar, a flexibilidade vai trazer para a criança ou para qualquer pessoa que desenvolver esse ponto o aumento da qualidade e da quantidade de movimentos, a diminuição do risco de lesões e a prevenção de doenças futuras que estejam relacionadas a articulações, como a tendinite, por exemplo. E o balé trabalha a flexibilidade em todas as aulas. Às vezes os pais pensam que a professora só trabalha a flexibilidade quando o movimento grandecar é feito na sala de aula, que é aquele que muitos chamam de espacate ou de abertura zero. Porém, nos movimentos do balé, a flexibilidade é trabalhada continuamente. Por exemplo, no plié, nós estamos trabalhando a flexibilidade do tendão de Aquiles. Então, cada movimento do balé é feito especificamente para trabalhar determinada área do corpo, de determinada forma. Diz aí, você já conhecia esse termo flexibilidade? Ou você só tinha ouvido falar em alongamento? E o espacate, você já viu alguém fazer? Número 2. Continuando os nossos benefícios, esse eu imagino que você já ouviu alguém relacionar ao balé. Então, como número 2, nós temos o desenvolvimento da postura. Hoje, um dos problemas mais comuns entre os adultos é a dor nas costas, causados pelos maus hábitos posturais normalmente, que podem levar a diversos desvios, deixando a vida dos adultos muito mais difícil do que ela precisaria ser. A gente vê bico de papagaio, escoliose, hiperlordose, hipercifose, lombalgia e por aí vai. Trabalhando o controle postural correto, a gente faz a criança adquirir hábitos posturais saudáveis, que ela vai levar para o resto da vida. Porém, isso precisa ser estimulado especificamente, porque naturalmente o nosso corpo ele tende a procurar ajustes que nos proporcionam uma sensação de conforto, de relaxamento, e normalmente elas estão relacionadas a uma postura. Cada vez mais os médicos ortopedistas, eles têm indicado o balé como complemento no tratamento de alguns desvios posturais, não somente da coluna, mas de outras partes do corpo também, como as pernas, os pés e o quadril. Eu já tive muitas alunas com algum tipo de desvio que me procurou para, através do balé, melhorarem o seu quadro, que muitas vezes trazia dor. Por exemplo, a hiperlordose, o joelho valgo, os pés chatos. Teve uma aluninha em especial que tinha um desvio postural muito acentuado, uma escoliose idiopática. Ela estava tratando com um ortopedista e usava um colete ortopédico chamado colete de Milwaukee para corrigir a postura dela. E caso não houvesse a melhora significativa que o médico estava esperando, a pequena teria que passar por uma cirurgia para correção. E cirurgia na coluna é muito delicado. A cirurgia seria para alinhar corretamente as vértebras da coluna. Porém, como ela era criança, ela se sentia muito mal usando o colete. Por isso o médico indicou o balé para ajudar no tratamento. E a bailarina teve uma melhora incrível. Ela dança até hoje, inclusive nas sapatilhas de ponta, que o médico acreditava que ela não ia conseguir. Então o balé é sim uma opção para contribuir com o tratamento, mas muito mais do que isso, é uma excelente opção para despertar o controle postural desde criança, para que ela leve para o resto da vida. Partindo para o próximo benefício, temos como número 3 o ganho de força muscular. Aí você pode estar se perguntando, nossa, mas a minha filha é muito pequenininha, uma criança. Ela é muito novinha para pensar em ganho de força. Muitos pais pensam assim porque quando imaginam alguém aumentando a força muscular, logo imaginam homens adultos em academias, carregando pesos grandes, né? Mas mesmo em crianças pequenas, a importância de trabalhar a força muscular e o ganho da força propriamente dita é muito importante. Eu não vou entrar aqui no mérito de como os músculos reagem ao ganhar força, como isso funciona fisiologicamente, mas eu posso trazer em outro vídeo se vocês quiserem.
O que é importante nesse momento para o nosso foco é que o ganho de força muscular ele vai ampliar a capacidade cardíaca, diminuindo assim os riscos de doenças cardíacas no futuro. Vai trazer a capacidade, vai melhorar a capacidade funcional da criança, trazendo facilidade para as atividades do dia a dia da criança, como correr, pular, vai proteger as articulações nas quais os músculos passam, protegendo de lesões, beneficia a estabilidade e o crescimento dos ossos. Muitos pesquisadores de antigamente acreditavam que o ganho de força ele estava atrelado ao desenvolvimento precário no que se dizia a respeito do crescimento ósseo. Eles acreditavam que o ganho de força atrapalhava e fazia com que a criança não atingisse a altura que ela poderia. Porém, hoje em dia, os pesquisadores afirmam que o ganho de força ele está positivamente ligado ao crescimento ósseo saudável da criança. Ele não atrapalha e sim contribui para a criança conseguir crescer com os tendões e ligamentos também fortalecidos. No balé clássico, a gente trabalha o tempo todo com força muscular, nos développés, nos sautés e em quase todos os movimentos. Até nos que parecem mais suaves, como os port de bras, por exemplo, estamos trabalhando a força na musculatura. Número 4. Aumento da resistência aeróbica, que de uma forma simples explicando, nada mais é do que o uso inteligente do oxigênio pelo corpo. Faz com que a criança tenha mais fôlego. Mas não é só isso. Uma criança que tem um trabalho de resistência aeróbica tem o seu sistema imunológico fortalecido, deixando o seu corpinho menos suscetível a doenças virais tão comuns como gripes e resfriados. Aumenta o fluxo sanguíneo para todas as partes do corpo, melhorando o funcionamento do corpo como um todo, inclusive no cérebro. Reduz também a tensão e promove um relaxamento, ajudando a ter uma noite tranquila. Então é possível dizer que quando a criança pratica o balé clássico, ela dorme melhor devido ao trabalho de resistência aeróbica, que vai ser trabalhada nos exercícios de pequenos saltos e corridinhas. Número 5. Como quinto ponto de desenvolvimento, nós temos a coordenação motora global, ou grossa, que diz respeito à capacidade do cérebro de equilibrar os movimentos do corpo, mais especificamente dos músculos e das articulações, para grandes movimentos como corrida, saltos, movimentos de explosões, a dança. Além desses movimentos, um aumento na coordenação motora é benéfica porque organiza o uso dos músculos entre si, de forma a criar um encadeamento da tensão muscular para economizar energia, proteger as nossas articulações e dar rapidez e eficiência aos movimentos. No balé clássico, a coordenação motora global é trabalhada em praticamente todos os movimentos, desde os mais simples, como o plié, até os mais complexos, como o grand fouetté. Desde pequenas, as crianças são estimuladas através de movimentos que precisam ser coordenados para serem executados. E a coordenação desses movimentos ainda são coordenados também com a música, que guia o tempo de execução. Número 6 dos nossos benefícios é parecido com o anterior, mas é bem diferente. É a coordenação motora fina. Enquanto a coordenação motora global diz respeito a movimentos que precisam de grandes cadeias musculares, na coordenação motora fina nós temos movimentos menores que precisam ser feitos com mais atenção e precisão. Alguns autores referem-se aos movimentos da coordenação motora fina somente os movimentos das mãos, outros acrescentam também o antebraço e outros acrescentam também os movimentos dos pés. Para a gente pensar qual movimento diz respeito, a gente pode pensar na pinça. O movimento da pinça é um bom exemplo.
Nessa idade, ao pegar com os dedos de uma forma suave, que com o passar do tempo vai ser muito importante para o aprendizado da escrita, que começa a se desenvolver por volta dos 3 anos através de riscos bem aleatórios com lápis e vai se lapidando, se desenvolvendo até chegar na escrita propriamente dita. Habilidade que a criança vai levar para toda a vida. No balé, nós trabalhamos essa habilidade através dos movimentos com as mãos, bem suaves, ou então segurando com firmeza os adereços que usamos em aula. E também trabalhamos os pés de forma bem específica e isolada, como no ponteio e flex, por exemplo. O número 7, eu acho que não vai ser muito novidade para você. É a delicadeza. Quando pensamos em uma bailarina, já imaginamos uma menina bem delicadinha, dançando no palco, bem leve, sobre as suas sapatilhas de ponta. Porém, nem todas as pessoas nascem com essa predisposição a ser delicada. O balé, através de exercícios lúdicos e a música clássica, traz esse aspecto de uma forma bem suave. E é uma das primeiras coisas que a gente consegue perceber após algumas aulas. Muitas mães vêm me falar sobre como conseguem enxergar a diferença no dia a dia da criança, como seus gestos ficam mais suaves e delicados. Além da delicadeza dos movimentos, a gente também pode falar sobre a delicadeza no trato com as pessoas, em qualquer contexto ou situação. Ter uma postura de empatia, respeito e consideração pelo outro, com constância e paciência. Essas virtudes também são trabalhadas no balé de dentro para fora. Nosso 8º ponto do desenvolvimento é o equilíbrio. Esse ponto é muito importante nessa idade, onde as crianças exploram uma infinidade de movimentos que o seu corpinho permite. E assim elas tendem a cair com muito mais facilidade, podendo se machucar. Afinal, praticamente todo movimento que executamos exige equilíbrio. Ele pode ser dinâmico, quando tem movimento, quanto estático, quando se trata de uma posição fixa, sem desvios ou oscilações, mesmo com a gravidade atuando no nosso corpo. O equilíbrio exerce importante papel na execução de funções cotidianas, como andar, ficar em pé, correr, pular. O equilíbrio é muito trabalhado no balé, através de movimentos estáticos, como os piquês, ou dinâmicos, como piruetas, adágios. Na verdade, é muito difícil citar algum movimento em que a criança não irá trabalhar o equilíbrio em aula. E é através do ganho dessa habilidade que a criança conseguirá desenvolver movimentos mais complexos em níveis mais avançados. Como número 9, nós temos a agilidade corporal, que nada mais é do que executar os movimentos responsáveis pelas tarefas do dia a dia de uma forma mais rápida. Mas não só pela velocidade do movimento em si, mas também por saber que o comando enviado pelo cérebro chegou mais rapidamente para todo o corpo. Isso se dá pelo aumento das sinapses neurais, mas a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho. E o número 10 é o controle do peso do corpo. Você pode até estar imaginando que não tem nada a ver com a sua pequena. Porém, a obesidade infantil está cada vez mais presente na vida das crianças no mundo todo. Os dados sobre a obesidade infantil são tão alarmantes que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, diz que em 2025 o número de crianças obesas no planeta talvez chegue a 75 milhões. Aí você pode estar imaginando que criança gordinha é só em outros países. Mas infelizmente não é. O IBGE aponta que 1 em cada 3 crianças estão acima do peso aqui no Brasil. Os endocrinologistas, eles estão associando a obesidade na infância à mudança dos hábitos alimentares e à diminuição da atividade física. Porque o tempo da criança em frente ao computador e ao celular tem aumentado de uma forma muito significativa.
Antes, a criança, ao invés de ficar parada assistindo desenho ou jogando videogame, ela estava brincando, o que era uma forma espontânea, uma forma natural de fazer atividade física. A criança obesa, que se torna um adulto obeso, corre o risco de ter uma vida mais curta, devido à propensão de ter doenças. Mas não podemos deixar de lado o medo dos pais quanto à segurança dos filhos nos dias de hoje. Antigamente era comum crianças jogando bola na rua. Hoje não podemos mais deixar as crianças à vontade para brincar na rua. É sempre muito perigoso, né? O que as deixa cada vez mais dentro de casa e cada vez mais entediadas e acostumadas a ficar imóveis e passando tempo no celular e na televisão. Até por isso mesmo que surgiu a ideia do Balé Kids Online, para deixar esse tempo ocioso muito mais produtivo e divertido também. Então, o balé como atividade física, ele contribui sim para o controle do peso e melhora da saúde das nossas crianças. Esses foram os pontos do desenvolvimento físico. Com o balé, a gente também trabalha o desenvolvimento intelectual da criança. Aqui a gente traz 4 pontos importantes dentro desse tema. Então, como primeiro ponto, nós temos a formação de sinapses neurais. A gente acabou de falar sobre ela, né? E o que acontece? Ela faz com que o raciocínio se torne mais rápido. Podemos dizer de uma forma não técnica e mais popular que a criança fica mais inteligente. Então, essas sinapses neurais, elas são impulsos nervosos que realizam a comunicação dos neurônios com o resto do corpo. São sinais elétricos. Dessa forma, uma única célula nervosa pode fazer muitas sinapses. Essas conexões, aliás, elas são responsáveis por propagar um sinal para toda a rede neural. Uma pesquisa da Universidade de Wisconsin, em 2003, comprovou que a atividade física influencia o hipocampo, envolvido com os processos de memória e aprendizado. Os exercícios estimulam o aumento da produção de neurônios a partir de neuroblastos e das glias. Alguns experimentos na Inglaterra mostram que a criança que faz o balé clássico, que faz alguma atividade física regular, elas tendem a receber notas mais altas na escola devido ao aumento do número de sinapses, pela multiplicação do número de dendritos e de outras ramificações dos neurônios. Como número 2, nós podemos perceber também a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de criar novos caminhos para os impulsos nervosos. O balé, com o aumento das sinapses neurais, contribui para a neuroplasticidade. Tem um estudo muito interessante em Nova York que durante 21 anos eles observaram idosos de 75 anos. Os pesquisadores monitoraram as taxas de demência. O objetivo do estudo era descobrir se quaisquer atividades físicas ou não físicas teriam algum efeito sobre o exercício mental. O estudo constatou que algumas atividades cognitivas influenciam a função cerebral, mas quase nenhuma delas tem efeito considerável. A única exceção foi a dança, só que feita frequentemente, que ela teve 76% do risco de demência reduzido, ficou à frente de todas as outras atividades. Nessa pesquisa tinha a palavra cruzada, que teve uma diminuição de demência de 47%, a leitura com 35%, a natação com 0% e o golfe também com 0%. Dançar, então, pode fazer com que o cérebro religue continuamente seus caminhos neurais, melhorando consideravelmente a neuroplasticidade. Como número 3, nós temos a memória. Então, com a sequência de movimentos adequados à idade da criança, a gente trabalha facilmente a memória. Ela é trabalhada por haver uma sequência de passos que a criança precisa memorizar para apresentar.
a necessidade de acessar essa informação armazenada no cérebro com frequência faz com que esse acesso se torne cada vez mais rápido e mais eficaz. Então a memória, além de ajudar no balé, vai fazer com que ela possa também usar em outras áreas de conhecimento, incluindo no aprendizado na escola. Como número 4, nós temos a criatividade, que embora esteja diretamente ligada ao universo infantil, precisa ser estimulada diariamente. Hoje, no mundo competitivo em que vivemos, a criatividade tem sido um atributo muito requisitado pelas empresas. E trabalhar desde pequena a criatividade é fundamental para o seu desenvolvimento e a criação de uma mentalidade mais inovadora. Portanto, a criatividade do ponto de vista de desenvolvimento pessoal dá origem a pessoas capazes de pensar por si mesmos, que elas vão criar ao invés de só reproduzir. Pessoas que aproveitam o que tem de especial, que saibam aproveitar as suas experiências, seus valores, suas ideias. No balé nós trabalhamos a criatividade da criança frequentemente nos exercícios de criação espontânea e durante os exercícios que a gente trabalha a imaginação. Então esses foram os pontos de desenvolvimento intelectual. Agora, no desenvolvimento emocional, podemos falar aqui 6 pontos que também são muito importantes. Nós temos os 4 autos. Autocontrole, que desde cedo é importante trabalhar principalmente na fase que começam as birras. É a capacidade de tolerar, esperar, se frustrar, dividir, perceber que não é mais o centro do universo. É importante desenvolver porque a sua ausência pode levar à falta de persistência, à dificuldade de finalizar as coisas, à impulsividade, à agitação, que vai dificultar a vida em todas as suas fases, desde criança até se tornarem idosos. Então a gente tem a autoconfiança, para ela ter segurança para vencer os desafios da vida, principalmente os delas que parecem pequenos. O autoconhecimento, aqui a gente pode citar o conhecimento do próprio corpo, conhecer os próprios limites, os próprios sentimentos, a autoestima, a disciplina. Esse também já é bem conhecido pelos pais, geralmente esse é um dos principais motivos pelo qual os pais procuram o balé. A gente tem também o aumento do comprometimento da criança. Tem o aumento da serotonina, que proporciona o bem-estar, a sensação de bem-estar. E um ponto importante que é o estímulo para uma vida saudável. O risco de sedentarismo da vida adulta também diminui muito quando a prática de atividade física é um hábito que vem desde a infância. Com isso, a criança cresce com maior qualidade de vida e saúde, reduzindo os riscos de problemas cardíacos na vida adulta. Bem, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero de verdade que você tenha gostado do conteúdo. Eu tenho certeza que teve algum ponto que você ainda não sabia e com certeza foi muito legal para você conhecer. Dê um like no vídeo para contribuir com o nosso canal. Afinal, todas as pesquisas dão trabalho e essa é uma forma de você também ajudar o nosso canal a crescer. Compartilhe esse vídeo com as outras mamães que você conhece, para que elas também tenham acesso a essas informações. E caso você queira saber um pouquinho mais sobre o Balé Kids Online, fique ligado nas minhas redes sociais, que assim que abrir uma turma, você também poderá inscrever a sua princesinha. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!